Fala pessoal, tudo certo? Então, eu trouxe hoje mais um vídeo porque estava dando uma aula ontem, surgiu uma dúvida bem bacana. Quero compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi ontem e isso me motivou a fazer esse vídeo, tá? Então já quero começar dizendo para você que já tem nível de W4, de W6 ou de W8, que usar me too é coisa de W2, é arroz com feijão. Deixa isso para quem está mais no começo. Quem já está no W4, finalzinho de W4, W6, a gente vai então trabalhar hoje uma nova estrutura. Eu ouvi ontem na minha aula virtual que eu estava dando, a seguinte frase: Teacher, I have difficulty in understanding a few structures. Don't worry, buddies. Isso é normal, né? Isso é bem comum quando a gente está aprendendo uma nova língua, de não entender muito bem como uma estrutura funciona, né? E para vocês ficarem mais tranquilos, olha só. So does every ESL student. Ok, guys, don't freak out, não fiquem malucos, né? Vocês devem ter olhado para essa última frase agora e pensado, nossa senhora, não entendi nada. Primeiro porque eu não sei o que é ESL, né? Vamos descobrir o que é isso? Então, ESL significa English as a Second Language, que é a maneira como a gente estuda inglês aqui na Wizard, né? Nós somos brasileiros, então nossa língua materna é o português. Mesmo já falando o português fluentemente, nós estudamos o português nas escolas, né? Como nossa primeira língua, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa própria língua. Os americanos, britânicos e outros povos que falam inglês como língua nativa, eles também estudam o inglês nas escolas, né? E eles estudam de maneira EFL, né? English as a First Language, e a gente as a Second Language, uma segunda língua. Então, entendido isso, se a gente for traduzir de novo essa frase que nós temos aqui, ficaria, ok, so significa então, does do verbo fazer, então faz todo o aluno de inglês. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. It doesn't make sense at all. Então, vamos entender um pouquinho mais essa estrutura, começando com como se chama essa estrutura, né? Para a gente falar um pouquinho de como se chama essa estrutura, a gente vai ter que desmistificar ela um pouquinho. Algumas pessoas confundem essa estrutura dizendo que ela é usada para concordar com os outros, né? E concordar é uma coisa um pouquinho diferente. Então, para a gente entender melhor, a gente vai comparar isso com uma concordância, né? Com alguém concordando com o significado que essa estrutura de fato tem. Então, nesse primeiro diálogo aqui, a gente vai ter how to agree, lembrando que existem diversas maneiras diferentes de se concordar com alguém. Eu estou trazendo duas só para a gente fazer realmente uma comparação e ver que a estrutura que nós vamos trabalhar hoje, ela não é usada para concordar, ela é usada para uma outra finalidade. Então, o primeiro diálogo, a pessoa A, né, o student A, diz I'm so beautiful, eu sou tão linda. Vamos ver o que o student B, o aluno B, vai dizer. You are indeed very beautiful. Você é de fato muito linda, né? Então, quando ele diz isso, ele está concordando. É como se ele dissesse o que você diz é verdadeiro. O segundo diálogo, a gente também tem como concordar de uma maneira diferente. O student A diz a mesma coisa, I'm so beautiful. E depois o student B fala, you sure are. Você é mesmo. Então, isso que você diz é verdade, eu concordo. Então, essas são maneiras de concordar. A gente simplesmente afirma, né, que, na nossa opinião, aquilo que foi dito também é verdade. Agora, para a estrutura que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo, né, ela não tem um nome próprio, né, como a gente tem para os tempos verbais, como, por exemplo, simple present, simple past, ou mesmo tag question. Ela tem um nome bem comprido, né? A gente tem que dizer para que ela serve, que é language used to say that something also applies to someone. Ou seja, a linguagem usada para dizer que algo também se aplica a alguém. Então, lembra daquele diálogo que a gente teve entre o aluno A e B, né? No slide anterior, e vamos comparar com esses. I'm so beautiful. Essa pessoa gostou de insistir que é bonita, né?
Me too. Eu também. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu concordo que você seja bonita, né? Mas eu estou dizendo que a beleza também se aplica a mim. Não importa se você é bonito ou feio, eu sou bonito, né? Eu estou dizendo que o que você diz se aplica à minha pessoa. E uma outra maneira de fazer a mesma coisa, de dizer que também se aplica a outra pessoa, I'm so beautiful. E so am I. Eu também, né? Então, lembrem-se dessa diferença. Concordar com alguém significa dizer que o que a pessoa diz é verdade, na minha opinião. Neste caso aqui, a gente diz que o que a pessoa afirmou, o que a pessoa negou, também se aplica a outra. E não necessariamente estamos concordando. Né? Então, você deve estar se perguntando agora qual que é a diferença de me too e so am I se a gente tem a mesma tradução, né? Primeiro, se você não conhece a estrutura Me Too, a gente precisa dar uma repassada, porque ela é a nossa base, né? A gente precisa conhecer bem ela para depois a gente entrar nessa segunda estrutura que é um pouquinho mais avançada. Mas basicamente a gente pode dizer que, embora se estruture de maneira diferente, Me Too é um pouco mais casual e So Am I é um pouco mais formal. Então, vamos conhecer a diferença de Me Too e Me Neither, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar Me Neither, né? Você pode escolher qual das duas pronúncias você quer. As duas estão corretas, não existe uma diferença de significado por causa da pronúncia. E também não é uma questão de regionalidade, sendo que dentro dos Estados Unidos, algumas pessoas pronunciam neither e neither, dependendo do que estão falando. A mesma pessoa pode dizer as duas pronúncias. Já perguntei para vários nativos da língua, americanos, canadenses, australianos, neozelandeses, se existe uma diferença dentro da região em que eles moram, né? E todos tiveram a mesma resposta, é o que vem primeiro. Às vezes sai neither, às vezes sai neither. Não existe uma diferença. Então, escolha o que vocês acham melhor. Claro que o britânico vai dizer neither, né? Mas sem a pronúncia do R. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente comparar. A pessoa A diz, I use hand sanitizer all the time. Eu uso álcool gel o tempo todo. E o B diz, me too. Eu também. Percebam as palavras em vermelho. Agora nós temos outro diálogo. O A diz, I don't leave home after the curfew. Eu não saio de casa depois do toque de recolher. E o B diz, us neither. Nós também não. Então, o que a gente consegue perceber de diferença? O to refere-se a uma afirmação. Notem que no primeiro diálogo a gente tem I use, eu uso, né, uma afirmativa. E o neither, ele refere-se a uma negação. Então, tanto que ele foi traduzido como também não, né? E a frase a que ele está se referindo diz I don't leave, eu não saio. Então, ela é uma negação. Então, basicamente é isso. To para afirmação, neither para negação. Agora que a gente entendeu o básico do básico, vamos entrar então no que é um pouco mais sofisticado, né? Vamos sair do arroz com feijão para a gente entrar ali numa pizza, numa lasanha, né? Fazer bonito com o inglês. Antes da gente falar de fato então dessa estrutura, é importante, vamos voltar aqui para o slide anterior. Vocês percebem que a gente tem me too e us neither, né? Ao invés de dizer I too e we neither. Por que isso acontece? Porque a gente deve usar o pronome objeto nessa estrutura, ao invés de usar o pronome sujeito, tá? Usar o pronome sujeito é um erro comum, especialmente entre nativos da língua. Eu tenho um amigo que ele vive dizendo I too, um amigo americano. I'm sorry, Nathan, if you're watching me, but you do say that. E isso está gramaticalmente errado, né? Então a gente usa para essa estrutura o pronome objeto, que a gente vai ver na sequência. O I vira me, o you continua you, o he vira him, o she vira her, it continua it, we vira us, you continua you e they vira them. Então, os pronomes do lado vermelho são chamados de subject pronouns,
enquanto os pronomes do lado azul são chamados de object pronouns. Então, pelos nomes, a gente já sabe que os vermelhos fazem papel de sujeito e os azuis fazem papel de objeto. Se você não é muito bom em português para saber o que é sujeito e objeto, uma regra que sempre ajuda os meus alunos é os vermelhos, né, da coluna vermelha sempre vem antes do verbo e da preposição. E os azuis vêm depois do verbo e da preposição. Tá? Isso é uma dica que às vezes cai bem. Voltando aqui para a nossa estrutura, agora a gente viu a diferença de to e neither, né? Me too, me neither, e agora a gente vai ver so e neither. Por que essa estrutura é um pouco mais complexa? Porque ela vai variar de frase para frase. Então, antes, independente da frase que a pessoa dissesse, se ela fosse afirmativa, me too serviria para todas elas. Se ela fosse negativa, me neither serviria para qualquer frase negativa. Agora, essa que a gente vai ver agora, ela varia de frase para frase. Eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, né, que ficam mais fáceis da gente montar essa estrutura que a gente quer. Então, ele é composto de 3 partículas, tá? Eu estou dizendo partículas porque não são 3 palavras, são 3 conjuntos, né, 3 partículas. O primeiro deles vai ser ou so ou neither. Né? A primeira partícula vai ser uma dessas 2 palavras. A segunda vai ser o verbo auxiliar da oração básica com qual a gente está respondendo, né? Na forma afirmativa e conjugado. Coloquei uma estrelinha no conjugado porque se o meu verbo auxiliar é o verbo to be, né? E eu tenho depois ali um sujeito que vai ser o verbo I. Eu não vou dizer be I, eu vou dizer am I. Eu estou conjugando o verbo be com o sujeito I. E esse sujeito, então, é a nossa próxima partícula. As pessoas ou coisas, né, a quem se aplica. É um monte de termos técnicos, de repente vocês estejam mais confusos, né? E se vocês são que nem eu, né, mais sinestésicos, gostam de aprender na prática, aqui está a prática para a gente montar algumas coisas. Então percebam que a gente tem aqui so am I, né? A nossa primeira partícula é o so, o verbo auxiliar é o am e a nossa pessoa a quem se aplica é I, então eu também. So may I. Então, mudou o may porque a frase aqui está se referindo, provavelmente usava may como verbo auxiliar. Também é traduzido como eu também. Neither did Jane. Então, nesse caso, a nossa primeira partícula é o neither, o nosso verbo auxiliar é did, a pessoa a quem se aplica é Jane. Nós traduziríamos como a Jane também não. So should my teacher. Então, a nossa primeira partícula é so, a segunda é should e a terceira é my teacher. Traduziríamos como o meu teacher também, o meu professor também. E por último, neither would we. Né? Nós temos então neither como a primeira partícula, would como a segunda é verbo auxiliar e we como o sujeito, né? Como a pessoa a quem se aplica. Muito importante, pessoal, quando a gente falou de me too e me neither, a gente viu que nós usamos o object pronoun, né? Me, us, them. Quando a gente está falando dessa estrutura aqui, que é a mais complexa, nós usamos o subject pronoun. I, you, he, she, tá? Cuidem para não confundir. A gente vai ver alguns exemplos agora para ajudar vocês a visualizar isso um pouquinho melhor. Ó, então, na hora de formar essa estrutura, eu também não, ela também não, a gente segue 3 passos específicos, tá? Então, vamos ver as frases que a gente vai usar como exemplo para conseguir montar. A gente tem a coluna frase afirmativa, frase negativa. A frase afirmativa diz, you're a great musician, né? Você é um ótimo músico. E embaixo diz, it also applies to my aunt.
Então também se aplica à minha tia. Ou seja, eu quero dizer a minha tia também. É essa frase que a gente quer montar. A minha tia também. Então na coluna passos a gente tem o primeiro passo. Se a frase na qual se baseia for afirmativa, a primeira partícula é so. Se for negativa, é neither. Quando a gente olha you are a great musician, a gente vê que é uma frase afirmativa. Então, a primeira partícula da nossa estrutura vai ser so. Do outro lado, nós temos a frase negativa. You're not to blame. Essa é uma expressão, né? Ela significa não é culpa sua, né? E a gente quer dizer que it also applies to Amber. A gente quer dizer que a Amber também não é culpa da Amber também, né? Então, como é uma frase negativa, a nossa primeira partícula vai ser neither. Vocês podem ver aqui na nossa coluna passos que depois do primeiro passo a gente foi para o terceiro passo e não para o segundo, porque fica mais fácil, tá, gente? Então, pulem do primeiro para o terceiro. Se vocês estiverem bem no início de aprender essa estrutura, eu sugiro que vocês desenhem um gap, uma lacuna no meio, né, para voltar depois para o segundo passo. Então, o terceiro passo diz, a terceira partícula é as pessoas, ou a pessoa, ou coisa a quem se aplica. Se for pronome, usa-se o subject pronoun, né? A gente viu que existe essa diferença na forma fácil e na forma complexa. Então, nos parênteses, na frase afirmativa diz também se aplica a minha tia. Então, para a frase afirmativa, eu vou usar my aunt. Na terceira, na negativa, diz applies to Amber. Oh, teacher, colocou my aunt de novo. Vamos fazer de conta que não se aplica a Amber, tá? Se aplica a my aunt também. Vamos falar só da minha tia, porque ela é muito querida. Então, por enquanto, nós temos so como primeira partícula na afirmativa, my aunt como a última. Na negativa, nós temos neither e my aunt. Faltou o recheio, o meio, que é o nosso segundo passo. No segundo passo diz, a segunda partícula, ou seja, a partícula do meio, é o verbo auxiliar da oração base, na sua forma afirmativa, conjugado para a pessoa do terceiro passo. Vamos ver como é que isso acontece. Nós já sabemos ali na afirmativa que a primeira palavra é so e a última partícula é my aunt. Na frase base, que é you are a great musician, you're a great musician, a gente precisa identificar quem que é o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Se você não sabe, é aquele que fica na frente do sujeito quando a gente faz uma pergunta. Se eu fizesse uma pergunta, você é um ótimo músico? O que ficaria na frente de you? Are you a great musician? Então, are é o nosso verbo auxiliar. Está aqui na nossa coluna. Are vem do verbo be conjugado para my aunt. My aunt, se fosse substituída por um pronome, seria she. Is, porque eu tenho I am, you are, he is, she is. Então, a gente já sabe que a primeira partícula é so, a terceira é my aunt, a do meio, a segunda é is. So is my aunt. A minha tia também. Na negativa, a gente faz a mesma coisa, usa o is. Não existe essa de usar a forma afirmativa no afirmativo, a forma negativa no negativo. Ambas usam a forma afirmativa. Então, neither is my aunt. A minha tia também não. Ela também não é culpada, né? Esqueçam a Amber lá. A Amber não veio na aula hoje. Eu vou pedir então para que vocês coloquem Vou voltar aqui um pouquinho, voltem o vídeo de vocês aqui, acompanhem comigo. Se vocês puderem, copiem esses passos, vai ser assim, ó, tipo a tabuada de vocês. Ajuda a ter isso anotado num cantinho do livro, num papelzinho, numa nota do celular. E usando essas 3 regrinhas, tentem montar, deem um pause agora nesse vídeo e tentem montar as respostas para essas 4 frases. Então, a gente tem John and Mark work from home. John e Mark trabalham de casa. A gente quer dizer que
A Susan também. Usem, gente, a maneira complexa e não o to, you neither, tá? Cindy doesn't have kids. A Cindy não tem filhos, não tem crianças, né? E também se aplica ao Paul e a Lisa. A gente vai dizer que o Paul e a Lisa também não. I'd do anything for my friends. Eu faria qualquer coisa pelos meus amigos. Também se aplica a mim, então eu quero dizer eu também. E por último, I can't wait. Não posso esperar, não vejo a hora, né? E também se aplica aos meus alunos. Então eu quero dizer os meus alunos também não vem a hora. Então coloquem pause, façam numa folha de papel e despausem para a gente verificar. 1, 2, 3. Então voltamos, né, para a nossa correção das atividades. Então, seguindo os passos que a gente viu naquela tabelinha, o primeiro passo é analisar se a frase é negativa ou afirmativa. Então, a gente consegue ver que John and Mark work from home é afirmativa, ou seja, a nossa primeira palavra é, nossa primeira partícula, so. Agora a gente vai para a terceira partícula, que é a pessoa ou a coisa a quem se aplica. No caso, Susan, né? E a mais difícil de todas, que é a do meio, que é o verbo auxiliar da oração base, na forma afirmativa, conjugado para Susan, né? Vamos analisar quem que é o verbo auxiliar dessa frase. Lembrando que o verbo auxiliar é aquele que vai na frente do sujeito quando a gente faz uma pergunta. Então, eu preciso pensar nessa frase interrogativamente. Se eu dissesse, o John e o Mark trabalham de casa, como é que ficaria essa pergunta em inglês? Do John and Mark work from home? Então, a gente tem o verbo auxiliar do, né? Ele já está na forma afirmativa, então a gente não precisa fazer nada, a não ser conjugar ele com Susan. Eu posso dizer Susan do? Não, né? Eu digo Susan does. Então, a gente localizou o verbo auxiliar, né? E conjugou ele para o sujeito que nós temos agora, que é a Susan. So does Susan. A Susan também. Vamos fazer a de baixo. Nós temos Cindy doesn't have kids. E a gente quer dizer que também se aplica ao Paul e a Lisa. Primeira regra, primeiro passo, é afirmativo ou negativo? É negativo, nós temos um doesn't, né? Então, a nossa primeira partícula é neither. Terceira partícula, a quem se aplica? Paul and Lisa. E a do meio, o verbo auxiliar na forma afirmativa conjugado com o passo número 3. Quando nós temos uma frase negativa, é muito mais fácil da gente localizar o verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar ele também faz a negação. Então, a gente tem Cindy doesn't. A nossa negação é doesn't. Lembrando que o passo número 2 pede o verbo auxiliar na forma afirmativa. Qual que é a forma afirmativa de doesn't? Does. Né? Agora, a gente precisa conjugar. Eu posso dizer Paul and Lisa does? Não, né? Porque Paul e Lisa são eles. They, eu não posso dizer they does. They do. Então, Paul e Lisa do. Ou seja, neither do Paul and Lisa. A próxima, I'd do anything for my friends, também se aplica a mim, né? Então, é uma frase afirmativa. Nós sabemos que a primeira partícula vai ser so. A quem se aplica? A mim. Só que lembrando que nós não podemos usar me, porque me é pronome objeto. Né? Ele se encaixa no me too, mas não se encaixa nessa estrutura. Então, nós transformamos ele para pronome sujeito, subject pronoun, I. E depois a gente localiza o verbo auxiliar. Né? I'd do anything for my friend. Eu faria tudo pelos meus amigos.
Se a gente transformasse isso numa pergunta, eu faria tudo pelos meus amigos? Não, desculpa. Eu faria qualquer coisa pelos meus amigos? Ficaria would I do anything for my friends? Então, o que foi na frente de I foi would, que é o nosso verbo auxiliar. Lembrando que would, né, ele não conjuga para nenhum dos sujeitos, né? Ele vai ficar would para todos. Então, a gente só mantém ele na forma afirmativa e está pronto. Essa aqui que é negativa, a primeira palavra é neither, né? A gente tem um can't. Também se aplica aos meus alunos, aos seus alunos, né? My students. E qual que é o nosso verbo auxiliar? Lembrando que o nosso verbo auxiliar na negativa é a negação, can't. Ele passa para a forma afirmativa, can. E ele conjuga com o novo sujeito, my students. Lembrando que can é verbo modal, então ele não sofre nenhuma conjugação. E nós temos neither can my student. E aí, dessas 4 frases, quantas você acertou? Teve um bom resultado? Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar os comentários aqui no nosso vídeo e eu vou tentar responder a vocês o mais rápido possível, right? Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido coisas novas. And see you guys!